Bom dia, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje o título da nossa mensagem é Minha Biografia. O texto bíblico para a nossa reflexão está em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que ilumina as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o significado desta passagem e que possamos ser melhores cristãos a cada dia. Nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por que sofremos tanto nesta vida? Por que ocorrem tantas desgraças? Por que há injustiça social? Por que há tanta desigualdade entre as pessoas? Por que há tanta violência? Se Deus é amor, se Deus é bom, Ele é todo-poderoso? Se Ele, de fato, é um Deus de amor, se Ele é um Deus todo-poderoso, então por que Deus permite o mal? Acredito que você
já deve ter feito alguma vez estas perguntas a si mesmo. Este tema, o da presença do mal em nosso mundo, tem sido debatido há séculos entre teólogos, entre filósofos, e existe inclusive um ramo na teologia que nós chamamos de teodiceia, que procura compreender a existência do mal à luz da presença de um Deus que se revela na Bíblia como sendo um Deus de amor e um Deus poderoso. Como é possível conciliar estas duas realidades aparentemente contraditórias? De fato, isso é um assunto extremamente difícil de compreender. E a Bíblia também não nos dá uma resposta muito detalhada a este respeito, embora haja várias interpretações que surgiram ao longo dos séculos. Dois teólogos, em particular, têm sido estudados com relação ao assunto da realidade do mal, o do porquê o mal se originou em nosso meio. Estes dois teólogos são Agostinho de Hipona, conhecido na história do cristianismo como Santo Agostinho, e o bispo grego, também teólogo e escritor, Ireneu, que foi bispo em Leão. Esses dois teólogos formularam ideias sobre a realidade do mal e influenciaram e continuam influenciando até hoje o pensamento dos teólogos. Agostinho, ou Santo Agostinho, formulou a ideia de que o mal não existia na criação primitiva. Baseado numa interpretação literal de Gênesis capítulo 3, o teólogo Agostinho entendia que a criação foi feita num estado de perfeição na sua inocência. O ser humano, Adão, e a sua esposa, Eva, eram inocentes, porém perfeitos, e viviam em comunhão com Deus até um dia em que, segundo Agostinho, Satanás, na forma de uma serpente, tentou o primeiro casal humano, e este, infelizmente, então sucumbiu à tentação, pecou, separou-se de Deus e, desta forma, provocou a queda de toda a humanidade futura no pecado. Isso, então, teria introduzido o mal no mundo. Esta ideia de Agostinho, sem dúvida, influenciou profundamente a teologia católica romana e a teologia protestante até os dias de hoje. O grande problema, porém, desta interpretação é que o texto bíblico não fala da existência de um anjo caído chamado Satanás que teria se infiltrado na forma de uma serpente. Os primeiros 2 capítulos de Gênesis não falam absolutamente nada sobre a existência deste anjo, Satanás. Aliás, em lugar algum da Bíblia, embora isto seja um conceito muito popular no cristianismo, em lugar algum da Bíblia está escrito que um anjo chamado Satanás foi um querubim que se rebelou contra Deus e então veio até a terra e tentou o primeiro casal humano e assim
produziu o pecado. Esta concepção popular, na realidade, não encontra respaldo bíblico no texto hebraico do Antigo Testamento. É verdade que o livro de Apocalipse faz um paralelismo entre a figura de Satanás e a figura da serpente aqui no livro de Gênesis. No entanto, é importante que se leve em consideração que o livro de Apocalipse é altamente simbólico e utiliza uma fluidez na linguagem, ou seja, os mesmos termos são utilizados para designar realidades diferentes. Isso é muito característico da linguagem do livro de Apocalipse. O segundo teólogo, que continua influenciando até hoje a teologia contemporânea, foi o bispo Ireneu. E este teólogo grego formulou uma ideia um pouco diferente da de Agostinho. Segundo Ireneu, o capítulo 3 de Gênesis mostra que Deus criou a humanidade num estágio de imaturidade, com o potencial de crescer espiritualmente e desenvolver a sua comunhão com Deus. Na visão de Ireneu, Adão e Eva representam a humanidade em sua trajetória existencial. Na realidade, Adão e Eva, segundo Ireneu, representam a minha história, a sua história, a nossa biografia existencial. Adão e Eva são então criados num estágio de imaturidade e para que se tornem maduros, para que possam crescer espiritualmente, eles precisam tomar decisões, fazer escolhas, e para isto necessariamente precisam se defrontar com a realidade do mal. Então, o capítulo 3 de Gênesis, na visão de Ireneu, representa o ser humano criado num estágio de imaturidade e desenvolvendo uma visão cada vez mais realista e madura do mal e aprendendo a fazer escolhas até então se encontrar realmente com Deus. Muito provavelmente, esta visão de Ireneu é mais compatível com o que nós lemos no restante das Escrituras e mais compatível com a visão da filosofia, da psicologia, da ciência em geral. O relato de Adão e Eva, portanto, nos ensina como nós podemos nos proteger do mal, como nós podemos aprender a fazer escolhas e como nós podemos crescer espiritualmente. Que lições esta história tem a nos ensinar? O relato de Adão e Eva e a sua tentação nos ensinam grandes verdades sobre a nossa realidade existencial e sobre como nós podemos, então, crescer na nossa jornada espiritual. A primeira lição que este relato nos ensina é que nós devemos reconhecer os disfarces da maldade. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 3, em português, ou em qualquer outra língua que não o hebraico, nós perdemos alguns elementos muito importantes para nós compreendermos o sentido desta história. Por quê?
Porque no hebraico existe, na verdade, um jogo de palavras. Vejam, aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, está escrito: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Esta passagem em português simplesmente nos diz que a serpente era um animal muito astuto. Nada além disso. No entanto, se você prestar atenção, veja como termina o capítulo 2 de Gênesis. Diz assim, no capítulo 2, versículo 25: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. No hebraico, a palavra nus e a palavra astuto são praticamente idênticas. Na verdade, o autor deste texto está fazendo um jogo de palavras. Ele mostra que o ser humano estava nu e não sentia vergonha. E a serpente é introduzida logo em seguida na história como um animal extremamente astuto. E ele usa a palavra em hebraico para astuto, que é praticamente igual em termos de pronúncia à palavra hebraica para nus, fazendo um paralelismo entre estas duas ideias. O que o autor tinha em mente? Quando ele diz que o ser humano, no caso aqui ele representa a humanidade através deste casal, Adão e Eva, o ser humano estava nu. O que ele quer dizer é que o ser humano foi criado em um estágio de fragilidade, com potencial de crescer, porém muito simples em sua natureza espiritual. É como se ele dissesse que o ser humano era uma criança, espiritualmente falando. Tanto é que ele estava nu e não sentia vergonha. Assim como uma criança com poucos anos de idade pode estar nua e não vai sentir vergonha. Ou seja, este autor aqui está mostrando para nós que quando Deus criou a humanidade, espiritualmente falando, a humanidade, representada aqui por Adão e Eva, era muito imatura espiritualmente. Era frágil. Precisava crescer. Precisava aprender a fazer escolhas. E agora surge então a figura da serpente. Por que a figura da serpente? A serpente, na cultura do Antigo Oriente, simbolizava a sabedoria, a imortalidade, a fertilidade. A serpente era um símbolo de poder no Antigo Oriente. Agora vejam a genialidade do texto bíblico. Quando nós estudamos a Bíblia com um pouco mais de profundidade, nós vamos verificar que ela é um livro de filosofia, de psicologia, de antropologia. Ela tem riquíssimos ensinamentos para nos transmitir. Vejam a genialidade. O ser humano, em seu estágio infantil de espiritualidade, se defronta com a sabedoria, a magia, o poder, a ilusão da fertilidade, da imortalidade. E o ser humano, então, com sua vulnerabilidade, facilmente se ilude com este falso poder representado pela serpente.
Ou seja, esta história do capítulo 3 de Gênesis não é simplesmente uma história de um casal que viveu há milhares de anos. Este é um relato supra-histórico que descreve a trajetória existencial da condição humana. Você e eu, muitas vezes, nos deslumbramos com a ilusão da falsa sabedoria, com a ilusão das riquezas, com a ilusão da imortalidade, e nós vamos atrás de produtos que pretendem produzir uma falsa longevidade. Nós nos iludimos com a magia da riqueza, do poder político, do poder econômico. E esse texto fantástico foi escrito há milhares de anos atrás. E vejam que visão profunda o seu autor tinha quando redigiu esses textos. Como ele estava de fato inspirado pela sabedoria de Deus. Vejam o que acontece. A serpente, então, pergunta à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Quantas vezes a serpente nos pergunta coisas parecidas? Quantas vezes nós somos tentados pela ilusão de poder a dar ouvidos a palavras que distorcem aquilo de fato que Deus disse aos nossos corações. A serpente aqui está lançando uma dúvida. Que tipo de dúvida? Uma dúvida em relação à verdadeira bondade de Deus. E aqui está a astúcia da serpente. Claro, nós não estamos falando de um animal aqui. Isso aqui é muito mais do que um animal. Isso daqui é uma metáfora existencial. Quantas vezes a falsa ilusão, a ilusão da falsa riqueza, do falso poder, nos leva a duvidar da bondade do amor de Deus. Quantas vezes nós nos perguntamos: será de fato que Deus nos ama? Será de fato que Deus realmente é bondoso comigo? Será que Ele realmente está comigo no sofrimento? Ou seja, para nós nos protegermos do mal, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer os disfarces da maldade. Ela se disfarça em falsa sabedoria, em falsa riqueza, em um falso poder. E em segundo lugar, nós precisamos confiar na bondade de Deus. Quando Deus disse a Adão, aqui no texto bíblico: olha, vocês podem comer de todas as frutas, só não comam da fruta do conhecimento do bem e do mal. Ele transmitiu uma informação que foi deturpada pela mulher depois. Claro, isso é tudo um simbolismo. Eva, quando fala com a serpente, diz assim: olha, Deus disse que a gente não pode comer de nenhuma fruta e nem tocar nelas. Ela acrescenta uma proibição que não foi dada por Deus. Quando nós nos sentimos frágeis e nós nos sentimos solitários, nós criamos falsas proibições para nos sentirmos psicologicamente protegidos. E aqui Eva criou uma falsa proibição,
Deus não havia proibido tocar nas frutas. De acordo com o relato bíblico, simplesmente o casal não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aposto que você está se fazendo uma pergunta. Afinal de contas, que árvore era essa? Árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que será que Deus proíbe o comer do seu fruto? Pois bem, o texto hebraico dá a entender que este comer do fruto do bem e do mal, que dá o conhecimento do bem e do mal, não se refere a um fruto que ilumina o ser humano e lhe dá conhecimento intelectual. Deus não é contra o conhecimento intelectual. No hebraico, isso tem um sentido muito mais profundo. O conhecimento do bem e do mal significa decidir por nossos próprios parâmetros, de forma independente, o que é bom e o que é mal para as nossas vidas. Ou seja, o que Deus está proibindo através desta simbologia representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal é o ser humano decidir com bases totalmente individualistas e egoístas o que é bom e o que é mal para a sua vida. O autor deste texto já nos mostra que para nós decidirmos o que é bom e o que é mal, de uma maneira saudável, nós precisamos levar Deus em consideração em primeiro lugar. Porque quando nós levamos Deus em consideração, nós estamos agindo pelo amor e nós também estamos pensando no próximo. Nós não podemos decidir o que é bom e o que é mal com base nos nossos interesses egoístas. Porque quando nós somos egocêntricos, o que é bom para mim, muito provavelmente será muito ruim para o meu semelhante. Então este relato mostra de uma maneira poética, de uma maneira simbólica, a importância de nós buscarmos a sabedoria que vem de Deus, e não a falsa sabedoria que vem da ilusão da conquista do poder, da conquista das riquezas, da conquista da imortalidade ilusória. Então, o terceiro passo para nós crescermos espiritualmente e nos protegermos do mal é buscarmos a verdadeira sabedoria. Vejam que quando a serpente tenta o primeiro casal, o que acontece? Aqui no versículo 6, a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Claro, o fruto esbanjava uma ilusão de uma falsa aparência de beleza, de uma ilusão de falso sabor maravilhoso e uma ilusão de sabedoria. E é a mulher, aqui no texto bíblico, seduzida por esta ilusão de poder, de sabedoria, de beleza, ingere o fruto. Passa o fruto a Adão, ele também come, e em seguida eles tomam consciência da sua nudez, do seu erro, da sua escolha equivocada e passam a sentir vergonha.
E quando Deus, então, na história bíblica, ao final do dia, passeando pelo jardim, pergunta a Adão, a Eva, onde vocês estão? Adão responde, nós estamos escondidos porque nós sentimos vergonha, porque estamos nus. Vejam a profundidade teológica, filosófica e psicológica deste texto. Quando o ser humano faz escolhas erradas, ele rompe o seu relacionamento amoroso com Deus. E então ele passa a sentir medo de Deus e ele passa a ter graves problemas de relacionamento um com o outro. O que acontece aqui no texto bíblico, Eva culpa a serpente, Adão culpa Eva por ter errado. E é exatamente isso que acontece na nossa realidade. Nós jogamos a responsabilidade pelos nossos erros nos outros. E é por isso que nós temos tantos problemas na nossa sociedade. Nós não assumimos a nossa responsabilidade pelos nossos erros, pelas nossas escolhas equivocadas. Nós preferimos culpar os outros. Nós culpamos a esposa culpa o marido, os pais culpam os filhos culpam os pais, culpamos os nossos colegas de trabalho, culpamos o governo culpa o povo, as pessoas culpam Deus. Por quê? Tudo isso é reflexo da nossa imaturidade. E é impressionante como um texto escrito milhares de anos atrás consegue trazer de uma maneira tão rica esta filosofia existencial da espécie humana. O mal, de acordo com este texto, é uma consequência do livre-arbítrio humano. É uma consequência da nossa presença no mundo num estágio de imaturidade. As nossas escolhas erradas repercutem, de acordo com a mentalidade do autor, até mesmo na natureza. E nós sabemos como atitudes equivocadas têm provocado desequilíbrio ecológico. Ou seja, enquanto nós estamos caminhando rumo à maturidade, o mal será uma realidade permanente nas nossas vidas. Ele só deixará de existir quando, de fato, o ser humano estiver na presença de Deus. Por isso que, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que a verdadeira sabedoria está em Jesus Cristo. Ele é o melhor remédio para nós crescermos espiritualmente e nos protegermos do mal. Quando nós abrimos os nossos corações e entregamos a nossa vida a Cristo, recebendo-o como único Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vai nos conceder a verdadeira sabedoria para nós tomarmos as decisões corretas e, de fato, vivermos em comunhão com Deus. Que nós possamos refletir sobre este texto, principalmente nos dias de hoje, quando vivemos uma época tão difícil da nossa existência. E que possamos buscar em Cristo
o nosso grande amigo, a fonte da verdadeira sabedoria. Contrariamente à serpente, o Senhor Jesus nos oferece uma vida de grandes bênçãos. E são bênçãos que realmente vão nos edificar. Que o Senhor Jesus esteja com você e abençoe ricamente a sua vida. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por este texto e pedimos que tu nos ajudes em nosso processo de crescimento diário. Que possamos sempre ter os nossos olhos direcionados a Cristo e buscar nele a fonte da nossa coragem, da nossa força, do verdadeiro poder e da verdadeira sabedoria. Te agradecemos, querido Deus, em nome de seu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e por toda a eternidade. Amém. Uma excelente semana para você.